Olá, meu nome é Adriano Teixeira e a gente está iniciando hoje uma sequência de vídeos, de materiais que a gente vai gerar sobre a educação pública municipal, sobre a educação aqui no município de Passo Fundo. Nesses vídeos gravados, que também pode ser um podcast que você está escutando agora, ele vai ter sempre um QR Code aqui no ladinho, pode dar uma olhadinha, ó, você pode apontar a webcam do seu celular e vai ter o relatório de prestação de contas da educação pública municipal do ano 2021 a 2024, para você poder acessar e conhecer um pouco mais do que a gente faz. Qual é que é a primeira temática que nós vamos iniciar, né, dessa semana? Nós vamos tratar sobre cidades educadoras. Eu lembro muito bem, como se fosse hoje, na primeira reunião oficial que eu tive com o prefeito Pedro, lá em 2021, ele determinou que nós aderíssemos à Carta das Cidades Educadoras, né? Ele já conhecia, tinha ido a Barcelona antes e sabia da importância dessa adesão para que você possa criar políticas públicas que obedeçam a alguns princípios específicos, a carta possa servir de um norte para o desenvolvimento da cidade, e foi o que nós fizemos lá em 2021 ainda, né? É claro que é um conceito novo, são um pouco mais de 500 cidades no mundo que são cidades educadoras, e a gente tem um compromisso em poder deixar um pouco mais claro o que é ser uma cidade educadora. O que significa você aderir à Carta das Cidades Educadoras? Quais são os conceitos que existem em torno dessa ideia de aderir à Carta, né, da Carta das Cidades Educadoras? E para isso, a gente vai ter, então, hoje uma pessoa muito especial que vai nos ajudar aqui. Vou convidar já para vir aqui para a nossa conversa, a professora Denise Luz. Tudo bem, Denise? Tudo perfeito. Que bom. A Denise, então, ela é a coordenadora do Núcleo de Cidades Educadoras aqui da cidade de Passo Fundo. Não é só isso, ela também tem outras funções junto à AICE, junto à Rede Brasileira de Cidades Educadoras. Eu vou pedir que tu se apresente rapidamente, Denise. Então, é um prazer estar aqui, né, iniciando essas nossas conversas justamente por esse tema, que é um tema tão pertinente no mundo atual, né? Então, como o nosso secretário falou, eu sou a professora Denise, trabalho aqui na secretaria junto à Coordenadoria de Inovações Educacionais, e desde que Passo Fundo fez a adesão à carta, a gente vem se envolvendo, né, nas atividades com essa temática. Passo Fundo hoje faz parte, né, da mesa coordenadora da Rede Brasileira de Cidades Educadoras, e a gente tem um papel muito importante no sentido de também estar divulgando essa temática, divulgando todas as potencialidades que essa adesão nos permite, junto não apenas à nossa cidade, mas também às cidades da região. Esse é um dos papéis que a gente tem, né, e a gente também tem aqui, sob esse núcleo, esse grupo que trabalha com as cidades educadoras, ainda temos as missões também, né, que fazem parte desse escopo da cidade educadora, tanto a missão Educação do Futuro quanto a própria missão Cidade Educadora, que são dois programas aí que muito nos orgulham enquanto cidade, né, e que se não houvesse esse olhar atento, esse olhar cuidadoso do nosso prefeito, nós não teríamos tido essa possibilidade de estar implementando essas políticas públicas que tem alcançado resultados extremamente satisfatórios. Muito bem. Deixa eu te fazer uma pergunta, Denise. Eu acho que das pessoas que eu conheço, tu é a que mais entende dessa história, né, desse movimento das cidades educadoras. Poderia contar para a gente rapidamente, assim, onde surgiu, qual era o objetivo, quantas cidades são, enfim, um pouco do cenário aqui no Brasil também? Sim. Na verdade, essa temática da cidade educadora, ela é algo que já tem em torno de 32 anos já, né, essa temática. Ela começou ainda na Europa, mais precisamente num encontro de cidades que vinham desenvolvendo projetos educacionais relevantes, isso lá em 1990, e essa assembleia que houve com essas cidades, ela potencializou muitas ações, porque as cidades perceberam que dentro dessa área da educação, muitas estavam fazendo ações semelhantes. E aí esse congresso gerou um novo congresso, e aí em 1994, há exatos quase 31 anos, a Associação Internacional ela foi criada. Lógico que ela é uma ideia-força que ela começou muito assim na Europa, que lógico, né, são países que vêm discutindo essa temática há mais tempo,
E aqui no Brasil chegou lá por volta de 2005, que foi a primeira cidade que fez a adesão, a cidade de Porto Alegre, é a nossa capital, né, do estado, foi a primeira cidade brasileira a aderir. E aí, aos poucos, esse movimento ele foi se internacionalizando cada vez mais. Como você mesmo falou, nós temos mais de 500 cidades, né? Nós temos em torno de 100 cidades que são cidades espanholas, em torno de 90 que são cidades portuguesas, e o Brasil é o terceiro país com mais cidades. Hoje nós temos 41 cidades brasileiras que fizeram a adesão, quase a metade delas está no Rio Grande do Sul. Ontem, exatamente, mais uma cidade gaúcha se tornou uma cidade educadora, a cidade de Santa Maria. Então, é um movimento muito forte, onde todas as cidades que fazem essa adesão assumem esse compromisso, né, de trabalhar em prol da educação. E aí, quando a gente está falando de educação, a gente não está fazendo, não estamos mencionando, não estamos nos referindo à educação formal, que a gente precisa fazer enquanto, né, a gente tem obrigação com a educação básica, com toda essa formação, mas quando a gente fala de cidade educadora, nós não estamos falando do que acontece dentro da escola. Isso é importante, sim, mas a gente está falando muito mais do que acontece para além do muro da escola, o que acontece no território, né, o que acontece na cidade toda. E esse é um grande conceito que a gente precisa introjetar quando a gente pensa em cidade educadora. A gente precisa entender justamente isso. Nós estamos desenvolvendo ações para o território, para a cidade como um todo, para todo esse espaço territorial que o nosso município ocupa, né? Então, aí a gente vai desenvolver ações que são para crianças, sim, que é o público, né? Se a gente for ver do nosso ensino, da nossa educação infantil, do ensino fundamental, nós temos que desenvolver ações que sejam para os jovens, para os adultos, para os idosos, para as pessoas com alguma necessidade especial, né? As pessoas, todas as pessoas, elas precisam estar incluídas nesse movimento que acontece no território. Tem alguns conceitos, não é, Denise, que quando eu te escuto falar sobre, e outras pessoas também que são envolvidas nesse movimento das cidades educadoras, como o conceito de intersetorialidade, o conceito de território, esse movimento de fazer as diferentes gerações se interagirem entre si, né? Tu poderia falar um pouco sobre, pelo menos esses 13, claro, trazer mais algum que tu acha que seja pertinente, para a gente compreender a dimensão do que é ser uma cidade educadora e por que ela não se reduz à escola, embora a escola tenha um papel importante no sentido de ajudar os agentes do território a descobrirem a sua dimensão pedagógica, né? Quando se fala em cidade educadora, se olha para fora dos muros da escola, e aí que entram, então, esses conceitos que eu trouxe aqui para a discussão. Tu pode nos ajudar a entender, então, essa questão do território, sim, intersetorialidade e afins? Com certeza. Quando a gente fala de território, é justamente essa a ideia, não é só a questão geográfica, né? O nosso município ele tem uma limitação geográfica, sim, mas o que acontece, de que forma esse território, como a gente faz a ocupação desse espaço, ela é diferente para as diferentes pessoas, né? Então, esse é um conceito importante, a ocupação desse território, como eu, cidadã, ocupo esse território, como eu me aproprio desse território. Então, quando a gente fala desse conceito de território, todas as pessoas precisam ter esse acesso garantido, independente da sua faixa etária, da sua raça, do seu gênero, né? Se ela tem algum problema de mobilidade, a ocupação desse território é uma garantia que precisa existir. Para que a gente possa ocupar esse território, para que a gente possa trabalhar a partir desse território, que transcende essa dimensão da geografia, né? Das medidas que a gente ocupa, do terreno que a gente ocupa, nós precisamos trabalhar com atores, né? Não atores de novela, atores de cinema, mas as pessoas que ocupam esse espaço. Então, quando a gente vai trabalhar nessa perspectiva, a gente também está envolvendo o poder público, aí no nosso caso que é a prefeitura, mas a gente não tem só a prefeitura, nós temos outros agentes públicos que ocupam esse espaço, mas também a gente tem a sociedade como um todo. Então, todos nós somos atores. E aí, quando a gente vai falar da intersetorialidade, que é um conceito que tem sido falado muito hoje, né? O que é essa intersetorialidade? É quando a gente trabalha de forma integrada com esses diferentes setores. Então, se a gente for pensar nós enquanto prefeitura,
Precisamos olhar o nosso trabalho enquanto Secretaria de Educação, sim, mas a Secretaria de Educação não trabalha sozinha, ela trabalha com a Secretaria de Saúde, ela trabalha com a Secretaria de Planejamento, de Administração, de Finanças, né? Então, esse é um conceito importante. Como o poder público municipal, que é quem gerencia, né, a cidade educadora, quem organiza a cidade educadora, como ele conversa entre os seus pares, né? Para que não fique, é a Secretaria de Educação. Não, é a Secretaria de Educação junto com a Secretaria de Meio Ambiente, junto com a Secretaria do Esporte, junto com a Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Assistência Social. E à medida que essas relações elas vão se construindo, essas práticas intersetoriais elas vão acontecendo, todo mundo entende que a responsabilidade com a cidade educadora é de todos, e não da Secretaria de Educação ou da Secretaria de Assistência ou de Planejamento, a gente consegue incluir na sequência os outros setores da sociedade, como no caso a sociedade civil organizada, as empresas, as organizações não governamentais, as outras entidades que estão no território, que elas vão também se sentindo pertencentes a essa ideia da cidade educadora e vão se envolvendo e ajudando a desenvolver as ações, né? Porque se a gente for pensar, justamente esse conceito de que as coisas não acontecem somente dentro da escola, elas têm que acontecer muito mais fora da escola, a ideia é justamente essa. Então, como que nós vamos fazer, né, esse casamento entre esses diferentes setores para que as políticas públicas elas tenham efetividade, elas tenham aderência, elas perdurem, né, elas realmente se tornem de políticas públicas que sejam efetivas, mas que sejam políticas públicas que venham para ficar. E aí tem um conceito muito importante quando a gente vai olhar o documento que nos orienta, né, que é a Carta das Cidades Educadoras, ela sempre fala isso, que a gente tem que desenvolver políticas públicas que sejam realmente para todos, mas que sejam políticas que sejam permanentes, né? E aí eles até fazem uma provocação bem importante nesse sentido, né? E quando a gente olha a carta ela está organizada em 3 eixos. O primeiro eixo dela fala do direito à cidade. Então, todos nós temos a direito a essa cidade, né? E aí, quando a gente pensa nesse direito, como é que a gente vai garantir que todos tenham esse acesso? Eles fazem uma certa provocação no sentido que a lente do nosso óculos, ao olhar a nossa cidade, ela precisa mudar. Para que a gente faça a prática intersetorial, a lente do nosso óculos precisa mudar, né? Ela precisa ficar o mais transparente possível, porque não é porque eu me tornei uma cidade educadora que a partir desse momento todos os meus problemas acabaram, pelo contrário. É aí que a gente começa a ver realmente os problemas e começa a pensar em ações que possam ser desenvolvidas para trabalhar, né, a partir dessas dificuldades, essas problemáticas que a gente vai se dando por conta. Eu queria colocar 2 coisas, Denise, quando tu falavas no início ali, né, talvez uma das frases mais utilizadas quando se fala em cidades educadoras é um provérbio africano que diz: é preciso uma aldeia para educar uma criança, né? Então, essa ideia de que todo mundo é responsável pela formação, não somente de uma criança, né? Mas eu acho que dentro de um contexto assim social, a criança ela é aquela que naturalmente se associa à ideia de cuidado, de inclusão, né, de desenvolvimento. Então, é todo mundo, mas essa frase deixa muito claro a importância de todo mundo se responsabilizar. A outra questão que tu colocas aqui no finalzinho, que eu acho importante a gente trazer aqui, é que, eventualmente, alguém que talvez não conheça tão profundamente assim, a ideia da cidade educadora, acredita que aderir à Carta das Cidades Educadoras é como se fosse acender uma luz ou abrir uma saneta, né? Ou seja, a partir desse momento eu não tenho mais problemas, a partir desse momento eu resolvo tudo imediatamente, né? E quando tu usa a metáfora da lente é legal porque ao olhar com mais cuidado para a cidade, ao olhar com mais atenção para a cidade, a tendência é que você consiga perceber mais os avanços necessários para aquela cidade, né? Ter mais clareza nos problemas que precisam ser resolvidos para que a cidade seja mais inclusiva, mais equitativa, né? Então, acho que essa é uma questão importante, a gente entender, né? Aderir à Carta das Cidades Educadoras não significa uma cidade que não tem problemas, mas é exatamente uma cidade que se compromete a olhar com ainda mais cuidado, ainda mais carinho, ainda mais atenção os problemas da cidade para resolver, né? Tem uma outra questão que eu acho que tu poderia falar para nós um pouquinho, que é sobre
ser cidade educadora, não sei nem se ser cidade educadora é uma boa forma de se colocar, né? Mas cidade educadora não é um título que você ganha, não é um slogan que você assume, mas é um compromisso de futuro, né? Então, tu pode falar um pouco para nós sobre isso, Denise, nos ajudar assim, a amadurecer essa percepção do que significa aderir à Carta de Cidades Educadoras? Quando a gente faz, acho que você foi perfeito nessa colocação. Não é um título, a gente não compra o título, né? A gente precisa batalhar por essa adesão, né? Existe todo um ritual que nós precisamos seguir, nós precisamos fazer toda uma análise da nossa cidade, ver que potenciais educadores, e aí quando a gente se refere a isso, é nessa lógica, né, de todos no território, que potenciais a minha cidade tem, dentro de todos esses 20 princípios que a Carta das Cidades Educadoras tem, desses 3 eixos no qual esses 20 princípios estão distribuídos, o que a gente já desenvolve, e a partir disso, ver que potencialidades a gente ainda precisa desenvolver. Então, de fato, é um compromisso que a gente assume. É um compromisso de tentar fazer mudanças na nossa cidade, no nosso território, e que essas mudanças realmente elas beneficiem as pessoas que ali vivem. Né? Então, não é um slogan que eu vou colocar, até vocês podem ver no fundo aqui a gente está, né, com o emblema. Todos nós, quando fazemos a adesão, a gente já ganha a autorização para usar esse selo, e há uma recomendação da associação que a gente realmente use esse selo, que a gente se orgulhe de ser, mas a gente não pode ficar agarrado nisso, a gente tem que continuar trabalhando cada vez mais para que essas ações realmente elas tenham o efeito que a gente deseja, né, de melhorar a vida de quem vive na cidade, de melhorar essa cidade. E como você fala, quando a gente pensa nesse provérbio africano de que nós precisamos de uma aldeia para educar uma criança, todos nós estamos envolvidos, né? Todos nós precisamos incorporar isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso contexto de trabalho. Entender que educação não se limita à escola. A escola é um elemento. Eu uso um exemplo, às vezes eu sei que tem pessoas que não gostam muito desse exemplo, mas o nosso tempo de vida, cada vez mais, a nossa expectativa de vida ela é cada vez maior. E dentro dessa expectativa de vida, o tempo que a gente fica dentro da escola, se eu tiver a sorte de começar a educação infantil, né, ficar toda a minha primeira infância na educação infantil, o tempo que eu vou ficar no fundamental, o tempo que eu vou ficar no médio, comparado com o restante da minha vida, é muito pequeno. Então, eu tenho que realmente trabalhar, enquanto cidade educadora, para todo mundo, para o que vai acontecer na cidade toda. Né? Então, aí eu vou envolver a questão da cultura, eu vou envolver a questão da saúde, eu vou envolver a questão da mobilidade, a questão da sustentabilidade, a questão da segurança, a questão também da assistência, né? Tudo está envolvido, o planejamento dessa cidade. Então, tudo isso começa a mudar na forma como a gente vai se deparar com as situações e buscar as soluções. E é muito interessante, dentro desse rol de cidades que a gente tem, né, que são em torno de 500, como as outras cidades também buscam as alternativas. A gente inspira e também é inspirado pelas outras. Né? Essas outras possibilidades que vão surgindo, muitas vezes a gente se depara, olha, tal cidade está fazendo um trabalho, enfrentou o problema que a gente está enfrentando aqui dessa forma. Vamos trocar uma ideia, né? E uma outra questão muito importante, quando a gente fala também desse entendimento do que é a cidade educadora, a gente tem, muitas vezes, as pessoas vêm procurar, outras cidades que não são educadoras vêm procurar para saber, olha, como é que foi o processo de vocês? É só um título, né? Esses dias eu recebi uma ligação, mas muito interessante, de uma outra cidade próxima aqui, porque eles estavam questionando isso. Por que a gente quer mesmo ser uma cidade educadora? O que isso muda para a cidade? Eu disse, olha, vocês têm que avaliar, mas para nós, esses 5 anos que nós somos cidade educadora, mudou muita coisa. Né? Houve uma revolução, né? Não chegou a ser uma revolução por minuto, né? Mas houveram várias revoluções, porque a gente conseguiu perceber muitas coisas e atacar de forma mais efetiva questões que estão repercutindo para a cidade como um todo e que as pessoas às vezes não se dão por conta. Eu gostaria de trazer agora, Denise, nesse momento, 2 questões, assim. Tu chegasse a dar uma pincelada já para abrir o gancho para eu poder falar sobre a missão Cidade Educadora, a missão Educação do Futuro,
Uma delas é para crianças, nossos jovens do 7º ano, que vão para outra cidade educadora, num outro país, conhecer essas práticas e também levar as nossas. A missão Educação do Futuro, que é para professores, né, que vão para uma cidade aqui no país também fazer o mesmo movimento de troca. E a gente tem também as escolas públicas. Importante destacar que dentro desse processo de adesão, acho que nós vamos talvez finalizar esse nosso vídeo falando sobre, bom, eu quero aderir, qual é o procedimento padrão, né? Além desse procedimento padrão e de aderir, o prefeito Pedro, num outro momento, me disse: Adriano, a gente precisa levar as nossas crianças para outras cidades educadoras. Eu quero que as nossas alunos, as escolas públicas, a partir de critérios a serem definidos, possam, então, conhecer outras realidades, né? Levar Passo Fundo para outros países, né? Tanto que são chamados de embaixadores, né? Então, a gente já está agora na terceira missão Cidade Educadora. Agora, em 2025, vai acontecer a terceira missão. Primeira Barcelona, a segunda Genebra e a terceira agora Bruxelas. E nós vamos ter um episódio parecido com esse, nós vamos falar só sobre as missões. Num outro momento, posteriormente, o prefeito Pedro falou: a gente precisa dar corpo para essas ações de cidade educadora, e ele instituiu as escolas públicas. Nós temos 6 escolas públicas, né? Então, se tu puderes, Denise, agora já se encaminhando aqui para o final do nosso primeiro vídeo, né, da nossa primeira conversa sobre uma temática que é cidade educadora nessa semana, falar um pouco sobre a missão, como ela representa, né, esse conceito, essa ideia de cidade educadora, e também sobre as escolas públicas. Sim, eu creio que esse foi um grande desafio, né, que o nosso prefeito colocou para nós. No primeiro momento a gente, meu Deus, como é que a gente vai executar, né? Mas quando a gente pensa nas missões, a gente está mostrando também o nosso compromisso enquanto cidade, que é o outro eixo, né, da Carta das Cidades Educadoras. Qual é o nosso compromisso? Quando a gente adere, a gente assume esse compromisso. Então, como eu vou começar a mobilizar a escola, porque a escola, sim, ela está dentro do processo, e a alternativa foi justamente essa, né? Nós temos essa missão Educação do Futuro, que é para os professores. A gente faz todo um trabalho ao longo do ano com relação a isso, com as escolas, o engajamento das escolas, o desenvolvimento de projetos nas suas comunidades, a partir do que está na Carta das Cidades Educadoras, para que isso se torne efetivo. Esse ano nós vamos trabalhar com as famílias também, trazer as famílias para dentro da comunidade escolar, e as escolas que vencem a missão, né, o desafio Cidade Educadora, garantem esse direito de conhecer esses outros territórios e também se inspirar em ações efetivas, em ações exitosas que vêm acontecendo, né? E já a missão Cidade Educadora também, o impacto que ela vem tendo, né, no nosso relatório, que está aqui o QR Code, a gente pode ali constatar que nós tivemos uma melhora de mais de 36% no aproveitamento dos nossos alunos de 8º ano, em função de toda essa movimentação que a missão provoca. Mas a ideia de levar os nossos alunos, né, o ineditismo dessa provocação que o nosso prefeito nos trouxe, de permitir esse intercâmbio educacional e cultural para os nossos alunos, de ampliar os horizontes deles, de mostrar que o universo, o mundo é muito maior do que o nosso próprio território, e dar essa possibilidade deles apresentarem os nossos projetos, empoderar as crianças nesse sentido. Esse é um dos principais legados que a gente tem da cidade educadora nesses anos. E o outro grande legado, sem sombra de dúvida, são as nossas escolas públicas. Porque aí nós estamos justamente garantindo o acesso das pessoas, que é o nosso terceiro eixo da Carta das Cidades Educadoras, garantindo o acesso das pessoas à cidade. Porque as nossas escolas públicas, elas já nascem intersetoriais, todas elas envolvem pelo menos 2 secretarias, né? São 2 secretarias importantes dentro da gestão pública que trabalham conjuntamente para efetivar essas práticas. Lógico que cada escola pública tem a sua especificidade, não existe nas outras cidades educadoras no mundo todo um rol de escolas públicas como as nossas, aqui, essas nossas 6, logo 8, né, Adriano, que conversam entre si e garantem cada vez mais a participação da população. Se a gente for ver, né, um trabalho que foi feito com essas 6 escolas que já existem, nós já conseguimos atingir 65 mil pessoas. E aí eu não estou falando somente do público da escola, né, eu estou falando do público da cidade, né, então a escola
pública de arte tem um papel importante nisso, a escola pública do trânsito tem um papel importante nisso, a escola pública das profissões tem um papel importantíssimo, né, pela quantidade de pessoas que formam a cada semestre, né, ao longo dos anos. Então, esse é um dos grandes legados, é ampliar essa oferta de atividades, de oportunidades, acho que essa é a grande palavra. Eu me lembro muito do prefeito falando isso para nós numa das reuniões, né, de oferecer oportunidade, porque muitas vezes as pessoas não têm. Então, a cidade educadora, ela precisa oferecer essas oportunidades. E eu entendo, assim, que as escolas públicas, o grande mérito delas é justamente isso, oferecer diferentes oportunidades para as pessoas viverem a sua cidade, compreenderem a sua cidade e gostarem cada vez mais da cidade que temos e que desejamos ter sempre, né? Vamos tentar, então, na ordem cronológica. A primeira é a Escola das Profissões. A Escola das Profissões, depois nós tivemos a Escola de Arte, depois a Escola Pública de Arte, Roberto Pirovano Zanata. Roberto Pirovano Zanata, depois a Escola Pública de Música, Yamandu Costa. Depois nós tivemos a Escola de Gerações, a Escola Pública de Esportes, a Escola Pública de Trânsito, e agora, logo aí na frente, a nossa Escola de Inovação e a Escola de Sustentabilidade, que já vem desenvolvendo ações ambas, né, mas ainda não estão oficialmente apresentadas para o nosso território, para a nossa cidade. Muito bem, para finalizar, é claro que você pode deixar comentários aí no YouTube, se você está nos escutando pelo Spotify, o link do relatório vai estar ali na descrição do episódio. Você também pode compartilhar, nos fazer perguntas. Para finalizar, Denise, se uma cidade quiser fazer adesão à Carta das Cidades Educadoras, tem um procedimento padrão, não tem? Qual é? Sim, a gente tem um procedimento padrão e todos esses procedimentos eles estão disponíveis no site da Associação Internacional das Cidades Educadoras. Nós, enquanto Rede Brasileira de Cidades Educadoras, como eu falei antes, Passo Fundo faz parte da mesa diretora, nós podemos fazer todo esse suporte, pode entrar em contato conosco, né? Mas basicamente o que nós precisamos fazer? Nós precisamos organizar um relatório da nossa cidade, falando um pouco sobre essa perspectiva educadora com base nos 20 princípios e os 3 eixos da Carta das Cidades Educadoras. Esse relatório ele precisa ser encaminhado para a Câmara de Vereadores, que analisa, né, todo esse relatório, analisa essa nossa solicitação e é feito, então, uma lei municipal autorizando o município a fazer a adesão. Com base nessa lei e com base nesse relatório, isso é enviado para a Associação Internacional de Cidades Educadoras, a gente faz o envio disso por e-mail. Nesse envio também a gente envia quem serão, já faz a indicação, né, de quem serão os responsáveis pela cidade educadora, o delegado técnico e o delegado político, e aí a gente aguarda o contato da associação de fazer, né, a autorização para que a cidade se torne uma cidade educadora. Aí, depois que é feito isso, cada cidade ela precisa pagar uma taxa anual, né, que isso é estipulado de acordo com o tamanho da cidade e o país ao qual ela pertence. E a partir disso a gente passa a fazer parte dessa associação e cada país tem uma rede que congrega todas as cidades. No caso nosso aqui, a Rede Brasileira das Cidades Educadoras, e nós temos uma delegação, que é a Delegação para a América Latina das Cidades Educadoras, a quem a gente responde enquanto cidades brasileiras, que auxilia a associação a fazer essa organização das cidades, no caso da América Latina. Então, é um movimento muito interessante, né? Nós temos a oportunidade, como eu falei, de conhecer, de estar próximo dessas outras cidades, principalmente nós aqui no Sul, né, que temos várias cidades educadoras, de trabalhar junto, de trabalhar de forma cooperativa, né, isso rende muitos frutos, e é algo que, eu sei que o tempo está, né, tá chegando perto do finzinho da nossa conversa, mas isso é algo que o próprio Ministério da Educação vem olhando com muita atenção, né. Passo Fundo teve a oportunidade de sediar o Seminário Internacional, o Seminário da Região Sul, o Intersetorial, onde todas as cidades, foram mais de 30 cidades que se reuniram aqui em Passo Fundo, e justamente
muitas vezes nós que estamos aqui não percebemos a dimensão que isso envolve, né? Mas o MEC percebeu e tivemos a oportunidade, então, de estar recebendo essas cidades e estar dividindo um pouco das nossas experiências com essas outras cidades que não são necessariamente cidades educadoras. Então, é um movimento muito forte, né, que vem crescendo, cada vez mais as cidades vêm aderindo pela importância e pela magnitude que isso representa para a cidade, para quem vive na cidade. Muito bem, chegou ao final, então, a nossa primeira conversa. Obrigado, Denise, pela gentileza e pela forma didática como nos ajuda a compreender esse conceito e o significado de aderir às cidades educadoras. Fica ligado com a gente, que nas próximas semanas nós vamos tratar de cada uma dessas escolas públicas, de cada uma das missões, ajudando a construir essa compreensão de que ser cidade educadora é legal, é necessário e que Passo Fundo está no caminho certo. Até mais. Obrigado.